Ivete está livre sexta-feira que vem? Não. Ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê.
Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê.
Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê.
A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê.
A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew que viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew que viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew que viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew que viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew que viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew que viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew que viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew que viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew que viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew que viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew que viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew que viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew que viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê.
A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê.
A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê.
A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê.
A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê.
A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew que viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew que viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew que viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew que viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew que viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew que viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew que viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew que viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew que viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew que viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew que viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew que viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew que viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê.
A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê.
A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew que viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew que viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew que viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew que viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew que viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew que viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew que viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew que viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew que viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew que viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew que viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew que viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew que viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê.
A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra cá por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da Tônia. Drew aqui viu o jogo. Aí então vocês voltaram pra casa. E agora ela nos largou e foi buscar o bebê. Quando voltou, queimou o frango. Aí um cara chegou perguntando pelo bebê. Ele disse que era Mário, o pai do bebê. Quando ele foi embora, ela voltou e o bebê não estava aqui. Ela foi buscar o bebê. A mãe dela chegou procurando por ela e pelo bebê. A Ivete disse que ia morar com o Mário. Quem é Mário? Aí quando ela voltou, começou a trançar o cabelo da